Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do terceiro ano e hoje vamos falar sobre os principais tecidos animais e vegetais. Na aula passada nós começamos a falar sobre os reinos, sobre a classificação taxonômica, vimos também isso em relação ao nível celular e hoje vamos falar um pouco sobre tecidos, tanto o tecido da parte animal como o tecido da parte vegetal. E também nós falamos um pouco sobre fotossíntese, e também sobre quimiossíntese, que são processos que ocorrem para a obtenção de energia. Bom, o que é um tecido? Tecido é uma massa organizada de células com função específica que se forma uma parte distinta de uma planta ou animal. Resulta de um processo de diferenciação no qual certos genes são ativados e outros inativados. Essa expressão diferencial de genes interfere no formato e no conteúdo das células. Assim, para cumprir suas funções, as células de diferentes tecidos e diferentes organizações elas formam a frequência, então, dessas organelas. Então, observando a figura, nós sabemos que um conjunto de células forma um tecido, Com relação ao tecido humano, nós temos o tecido epitelial, que é a parte principal da pele. Nós temos o tecido conjuntivo, que ele é formado pelo tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e vários tipos de tecido conjuntivo. Quando se fala das plantas, eu tenho o chamado de sistema fundamental ou meristema fundamental, nós temos o sistema dérmico e o sistema vascular, todos eles fazem parte de uma coisa chamada de parênquima, que é justamente a parte de revestimento vegetal. Os principais tecidos animais, vamos falar agora em relação primeiro aos tecidos animais. Os folhetos germinativos representam um conjunto de lâminas celulares denominados ectoderma, mesoderma e endoderma. De acordo com os folhetos germinativos, os animais podem ser classificados em diblásticos e triblásticos. A única exceção são as esponjas, que não apresentam folhetos. No mais, apenas os quinidários, que são diblásticos, possuem somente ectoderme e endoderme. Todos os outros grupos de animais são triblásticos. Para tanto, é a partir dos folhetos germinativos que se originam-se os tecidos e órgãos e sistemas dos organismos. Então nós temos três folhetos embrionários. Vendo a figura, nós temos a origem do ectoderma, do mesoderma e endoderma. Ectoderma é a parte mais de fora, é o tecido que fica mais para fora. Mesoderma é a camada do meio e endoderma é a camada mais interna. Cada tecido desse, ectoderma, mesoderma e endoderma, eles vão originar outros tecidos mais subjacentes. Então, por exemplo, quando eu falo então de ectoderma, eu tenho a origem da epiderme, eu tenho a origem dos anexos epidérmicos, do sistema nervoso e as cavidades. Quando eu falo do mesoderma, eu tenho a origem da derme, os ossos, músculos, sistema circulatório e reprodutor. E a endoderme gera o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Então, cada folheto germinativo, ele tem aí uma função de desenvolver outros tecidos. Então, nós temos aí, observando a figura, nós temos um órgão que é formado por um conjunto de tecidos, como por exemplo o estômago, que dentro de um órgão estão organizados de forma específica. E aí eu tenho um tecido epitelial, que é esse primeiro de cima, eu tenho um tipo de tecidos e funções. Para que serve o tecido epitelial? Ele serve para revestimento, transporte, secreção e absorção. O tecido conjuntivo, ele serve como suporte, tensão e elasticidade. Ele fica ele fica abaixo do tecido epitelial. Nós temos o tecido muscular, que ele está justamente relacionado com o movimento. Com esse movimento, então, eu tenho ele como sendo um tecido mais forte. E eu tenho um tecido nervoso, que é justamente onde tem células nervosas, que estão bem abaixo do músculo, que está realizado com a síntese de informação, comunicação e controle, além também de fazer com que sejam dados aí movimentos mais iniciais ao tecido muscular, que também faz parte do tecido conjuntivo. Os principais tecidos vegetais. Agora vamos falar um pouquinho das plantas. Os tecidos vegetais que mencionarei aqui surgiram nas plantas vasculares. O que são plantas vasculares? São aquelas que têm os tecidos meristemáticos que são vascularizados. Elas devem ter um sistema de revestimento que proteja o meio externo, transportar água, sais minerais e matéria orgânica, fazer fotossíntese, ter um sistema de sustentação, assim como nós temos o sistema esquelético. Os tecidos vegetais estão organizados em sistemas. Tem um sistema dérmico, forma a cobertura mais externa da proteção da planta,
Sistema vascular, ele compreende os tecidos condutores como xilema e floema e que está imerso no sistema fundamental. Eu tenho também o sistema fundamental, que é relacionado tanto ao suporte da planta, que é o esclerênquima e o colênquima, como a fotossíntese, que está relacionada, então, ao parênquima. Então, quando fala-se de tecidos vegetais, eu tenho aí, então, tecidos que eu vou levar, então, de revestimento, que vai levar sempre alguma substância, como, por exemplo, o floema e o xilema, que tem o transporte de água e transporte de substâncias orgânicas. E tem uma parte também chamada de sistema fundamental, que vai haver tanto a parte de proteção de toda a planta, que eu tenho então o esclerênquima, o colênquima, e a parte que se realiza a fotossíntese, que é a parte que recobre a maioria das cascas, né, de algumas árvores, que é chamado de parênquima. Bom, todos esses tecidos vegetais, eles têm as suas diferenciações e têm também as suas principais produções e funções. Por exemplo, quando eu falo de tecido de revestimento, eu estou falando do tecido meristema primário e do meristema secundário. Ambos são capazes de realizar o chamado crescimento apical, né, principalmente da planta. É o primeiro crescimento que está bem no ápice. Tecidos de revestimento, eu tenho o epiderme e o suber, que faz justamente a parte de revestimento de toda a planta, como se fosse um tecido epitelial do corpo humano. Tecidos de condução, eu tenho o xilema e o floema. Eles vão transportar água, sais minerais, substâncias orgânicas que vão justamente alimentar a planta. Tecido de sustentação, eu vou ter o colênquima e o esclerênquima, que justamente eles vão ter um aporte maior, eles vão dar uma formação muito maior para a planta e justamente a sua morfologia. E tecidos de reserva e preenchimento. Quando eu falo de reserva, é porque eles vão reservar boa parte do amido e também vão ser preenchidos, né, por proteínas e outras estruturas que vão também dar o suporte à planta. Existe o parênquima lacunoso, o parênquima clorofiliano, a clorofila está relacionada à fotossíntese, por isso que no parênquima vai ter a fotossíntese, o parênquima aquífero, o parênquima aerífero e o parênquima amilífero. Todos eles vão ter uma produção, ou aliás, uma função de produzir, né, tanto guardar água, como guardar também oxigênio, e também a reserva de amido. E aí nós temos então a folha. A anatomia de uma folha, como é que ela é composta? Ela é composta de cutícula, que é a camada de lipídio que reduz a perda de água. Ela é espessa em folhas de plantas e em regiões secas. A epiderme é um tecido que reveste as faces superior e inferior da folha. Na epiderme inferior encontramos os estômatos. Eles são menos numerosos em plantas que ocorrem em ambientes secos. Nessas, os estômatos podem correr em câmaras ou criptas, com tricomas, que se chamam de pelos, que reduzem a perda de água por evaporação. Tem também o parênquima clorofiliano, que realiza a fotossíntese. Pode ser o palissádico, com células justapostas, ou o lacunoso, com maior espaço entre as células. O parênquima clorofiliano lacunoso é o que apresenta a maior taxa de fotossíntese. Tem também chamado feixe vascular, que ocorre na nervura da folha. Neles são encontrados o xilema e o floema, que são principalmente tecidos voltados com a condução de algumas substâncias, como água e substância orgânica. Bom, agora vamos para o exercício. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui durante essa aula sobre o sistema, tanto do sistema animal, como também do sistema vegetal. Vamos lá? Sabemos que os tecidos vegetais estão organizados em 3 sistemas. Existe o sistema dérmico, o sistema fundamental e o sistema vascular. MAC é a única alternativa em que é encontrado um tecido de sistema fundamental. E aí, vocês lembram? Letra A é o suber, xilema, floema, esclerênquima ou epiderme? Então, qual é a resposta? A resposta certa é o esclerênquima. Quando se fala de tecido de preenchimento, nesse caso, que é o esclerênquima, é um tecido fundamental. A epiderme e a periderme fazem parte do sistema dérmico. O parênquima, o colênquima e o esclerênquima fazem parte do sistema fundamental. Já o sistema vascular, ele é formado tanto pelo xilema como o floema. Então, nós sabemos que o esclerênquima, ele é um tecido fundamental porque faz parte justamente do grande revestimento da planta. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu aguardo vocês e para mais informações acesse essa aula na plataforma Eduque, tá?
Então aguardamos vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado.